Pode sentar. Jesus é o mesmo, ontem, hoje, sempre. E o mesmo Jesus do Evangelho está conosco. E nós vamos abrir para uma passagem de João 8, versículo 1. E sobre a mulher pecadora. Muito interessante imaginar o próprio Senhor Jesus pregando, Jesus ensinando. João 8. A mulher adúltera. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. E Jesus assentou-se e começou a ensinar. E você pode imaginar Jesus falando do amor, da compaixão do Pai, como o Pai ama todas as pessoas que estão bem e as pessoas que não estão bem. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo, esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isto? Perguntou-lhe isto, a fim de pô-la à prova e poderam acusar Jesus. Aqui nós temos os mestres da lei, os fariseus, uma mulher e Jesus. William vem falar conosco sobre estas personagens. Ontem queria partilhar, na verdade, com vocês. Nós estávamos conversando, o Padre Eduardo comentou assim comigo: vou falar sobre João 8. E eu abri a Bíblia e falei: João 8, uma mulher adúltera. Padre, como falar desse assunto hoje em dia? Um assunto tão delicado, né? O padre falou assim: você consegue contemplar a cena? Você consegue rezar e se colocar naquela cena como se fosse uma pessoa ali, com eles? Falei, sim, que delícia, né? Que bom exercício espiritual. O padre ensina a gente a rezar, né? E eu comecei a contemplar a cena que o padre me passou. E a mulher adúltera. E aí eu vi aquela, eu vou chamar de procissão, mas numa procissão. Aquele monte de gente assim, que maltratava aquela mulher, e empurrava, e batia, e levava até Jesus e espancava ela, e quando chegaram, deram um sopapo tão forte que ela caiu de joelhos aos pés de Jesus, com ele sentado. E eles então armaram uma arapuca para Jesus, né? Moral, no sentido de perguntar: e aí, ela deve ser morta ou não? Porque se ela não for morta, ele vai pecar, ele vai transgredir a lei. É Jesus, não somos nós. Por outro lado, se ela for morta, ele vai ser culpado do sangue dessa mulher, e não nós. Que armadilha, né? E Jesus continuou de cabeça baixa, continuou escrevendo, mas o que chamou a minha atenção na hora, até comentei com o padre fez algumas considerações muito importantes quando eu comentei com ele, foi essa outra passagem. João
18, 28. João 18, 28 é Jesus diante de Pilatos condenado à morte. Se nós pararmos para pensar, é a mesma cena. É a mesma cena, é uma acusação moral. É um bando de gente que pega uma pessoa e leva até um determinado juiz, nesse caso Pilatos. E nesse caso não é uma mulher adúltera, aqui é o próprio Jesus. Olha que interessante, quando eles levam a mulher para Jesus, eles dizem assim, mestre, como se eles o considerassem um mestre, porque eles queriam maltratar Jesus, eles queriam armar para Jesus, né? E de repente eles levam essa mulher para Jesus e pedem justiça, mas eles já haviam condenado essa mulher. E aqui em João 18, 28, é a mesma cena, só que a vítima é o próprio Jesus, que é levado a Pilatos. E Pilatos fala para eles assim, ora, julguem vocês mesmos, segundo a sua lei, eu não encontro culpa para matar esse homem. Os dois pecados supostamente cometidos eram pecados de ordem moral. A mulher adúltera cometeu adultério, portanto, um pecado de ordem moral, transgressão da lei. Jesus, por sua vez, estava sendo acusado de blasfêmia, porque ele declarou que Deus é Pai. Ele ensinou a oração do Pai Nosso e nos ensinou a chamar Deus de Pai. E por isso ele estava pagando com a própria vida. Os dois, tanto a mulher adúltera quanto Jesus, estavam sendo acusados por um monte de gente. Ela, culpada. Ele, inocente. Ela foi absolvida. Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E todos foram saindo um a um. A começar pelos mais velhos. Ele, inocente, foi condenado, porque chamou Deus de Pai e nos ensinou que Ele é Pai nosso. Olha que situação, que coisa. E aí, contemplando a cena com o padre, eu falei, o que será que havia no coração dessas pessoas? Porque em todos os momentos eles se juntavam, porque sozinhos eles não tinham capacidade. Eles articulavam, eles armavam e eles acusavam. E ao acusar, eles agrediam, ofendiam, eles matavam a pessoa moralmente. Quantos de nós não somos assim, perseguidos? Quantos de nós não somos humilhados? Quantos de nós não estamos sofrendo até hoje dores de anos atrás, de coisas que nos fizeram e ficaram mal resolvidas? Quantos de nós? E aí, com o padre, contemplando o coração daquelas pessoas, falei, o que leva a pessoa? O porquê? O padre sempre gosta dessa pergunta, por quê? Por que isso aconteceu? Por que levaram essa mulher? Por que levaram Jesus? Por quê? E aqueles corações eram duros como pedra, né? Provavelmente havia ali muita inveja. Provavelmente Jesus fazia sombra. Jesus era livre. Um homem sem pecados é dono de si mesmo. A expressão vulgar que nós usamos hoje, me desculpem, mas é a expressão corriqueira que vocês sabem, não tinha rabo preso com ninguém, não é isso? A expressão que a gente usa. Jesus é livre, ele não tem pecados. Na bandeira do município de São Paulo está escrito non ducor, duco, que significa não sou conduzido, eu conduzo. A única pessoa que pode conduzir a própria vida e não se torna escravo de outro, quer moral, quer fisicamente, é a pessoa que tem consciência de si mesmo perante Deus, é livre perante Deus. E tempo de quaresma é tempo de conversão. A inveja, as armadilhas, as mentiras, as injúrias, tudo aquilo que foi armado no coração para se manifestar no outro, caiu por terra na pessoa de Cristo. E a proposta da quaresma é mais, a meu ver, padre, é mais do que
tirar o refrigerante e tirar o chocolate ou tirar a carne. A proposta da quaresma é interior, é moral. Quanto de mim, quanto do meu coração me afasta de Deus? O que não me torna livre? Se eu não tivesse esse tipo de sentimento, como eu seria? O que eu preciso fazer durante 40 dias para ser uma pessoa livre, uma pessoa melhor? Amém? Foi essa partilha que gostaria de ter com vocês. Amém? Fizeram a pergunta para Jesus, para pô-la à prova. Jesus poderia ter dito, a lei diz que ela tem que ser apedrejada, pode apedrejar. Ou Jesus poderia dizer, não, Jesus não disse nada. Jesus se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. E ele estava escrevendo os pecados daqueles homens. Como eles insistissem, Jesus ergueu-se e disse para aqueles homens, quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E certamente aqueles homens também eram adúlteros. Inclinando-se novamente, escrevia na terra os pecados daqueles homens. A estas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, dizendo que ela é pecadora, mas todos eles também eram pecadores. Eles se foram retirando um a um, até o último, a começar pelos mais idosos. De sorte que ficou Jesus sozinho com a mulher diante dele. E Jesus amou e perdoou aquela mulher. Teve compaixão, porque Jesus é misericordioso, Ele veio para salvar as pessoas. Jesus ergueu-se e, vendo apenas aquela mulher, perguntou, mulher, onde estão os que estão te acusando? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus, então eu não te condeno. Vai e não tornes a pecar. E eu creio que ela mudou de vida, mudou de profissão. Talvez até seguiu Jesus. Talvez estava lá diante da cruz, ou na ressurreição, ou no dia de Pentecostes. A grande lição é que Jesus é misericordioso para com cada um de nós. E Ele gosta de demonstrar o amor e a misericórdia para com cada um de nós. Jesus deseja que todos nós sejamos santos. Existe o perdão divino que dá um novo horizonte para nós que somos pecadores. O amor divino, perdão e a misericórdia de nosso Deus. Deus tem a vontade de nos perdoar. Mas é necessário todos nós pedirmos perdão, porque Ele quer nos salvar da condenação. Não é isso? Você sabe que a misericórdia é o amor. Ao ver uma pessoa que está na fraqueza, na pobreza, o amor para a pessoa que está no pecado, e nós agimos para aliviar a pessoa
da sua situação. Uma das obras de misericórdia é de chamar as pessoas para sair do pecado, de libertar as pessoas. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. E o Pai mostrou a misericórdia no seu próprio Filho Jesus, que veio para morar conosco. E sabe que a nossa misericórdia vai ser em proporção à nossa união com nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7, sempre amando e perdoando todas as outras pessoas. Deus é amor, Deus é misericórdia, rico em amor, rico em misericórdia. Existem as obras de misericórdia, de cuidar dos pobres, os doentes, os viciados, os pobres, de educar as pessoas, de chamar os pecadores, amor divino, caridade, para eliminar as pessoas presas. Obra de misericórdia, Jesus diz, Ele quer a misericórdia e compaixão em cada um de nós. A misericórdia vem quando Deus, amor, mora no coração de cada um de nós. Nós oramos para os vivos, para os mortos, que Deus tenha compaixão e misericórdia dos membros da nossa família. Que Deus reine, que a divina vontade seja feita. Que o divino tome conta do humano, que os humanos queiram o divino, como isto é importante. Eu me lembro que estava numa outra cidade, visitando um bairro, e gritaram ladrão, ladrão. E o rapaz saiu de uma casa onde ele estava roubando, correu, eu corri atrás dele, estava em forma, derrubei e bati o papo com ele. Ele estava muito triste que ele fez isso, estava com muito medo, porque um grupo de homens queria linchá-lo. Eu senti muito pela pobreza e a miséria daquele rapaz que estava roubando. E eu defendi aquele rapaz daqueles que queriam linchá-lo. E eu segurei no braço dele e disse, vamos embora. Vamos embora. Conversei com ele, sai desta. Você vai conseguir trabalho. Você vai conseguir o sustento da sua vida. E sabe o que ele agradeceu? Eu levei-o embora. Libertei daqueles que estavam querendo linchá-lo. Eu me lembro também, nos anos 70, que estava vivendo em Campinas, e o padre Haroldo Ram tinha uma obra lá na zona de prostituição. Ele trazia as pessoas para o lugar perto de onde eu estava. Eu tive a experiência de entender as histórias, de orar para essas pessoas, explicar para essas pessoas que Deus é maior que todo pecado de toda a vida. E uma pessoa que está naquela profissão,
Normalmente tem outras coisas, tem bebida, tem drogas, e tem muita mágoa, ressentimento. Eu me lembro do meu ministério de orar com estas pessoas, e chamar as pessoas para uma vida nova, ensinando que é possível ser totalmente perdoado de tudo, de todas as coisas, de todo o seu passado. Eu acho que foi uma obra de misericórdia, de compreender, de escutar, de rezar, levando para perdoar, porque dizer, eu perdi a minha vida quando tinha 12 anos, quando fui abusada, eu fiquei perdida. Eu disse, não, Jesus é maior que tudo, de tudo. Eu me lembro um grande caso que eu tive, que o padre foi aproximado por um homem, e ele disse que ele tinha assassinado muitas e muitas pessoas. Ele estava sentindo muito. E com amor e carinho, com muita misericórdia, ele pediu perdão e até conseguiu perdoar-se a si mesmo. Esse é o grande problema. Muitas pessoas têm que pedir perdão, mas as pessoas têm que perdoar a si mesmo. O nosso Deus é misericordioso e quer que nós tenhamos compaixão das pessoas que estão distantes, longe, que cometeram um delito e querem voltar para casa. Não há dúvida que nós somos representantes do Senhor Jesus Cristo. E nós cremos que Jesus é maior do que toda a maldade do mundo. O nosso Senhor Jesus Cristo foi um exemplo de pessoas. Em Lucas 15, nós temos a passagem. Lucas 15, versículo 1. Aproximaram-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Jesus recebia os pecadores e falava para os pecadores. Os fariseus e os escribas murmuravam, esse homem recebe e come com pessoas de má vida. Porque ele veio para salvar. Muito amor e muito carinho com todas as pessoas. E ele contou uma parábola. Quem de vós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Não, e nós também, nós temos que ir atrás e tentar convencer as pessoas, vem comigo, venha de volta. Vamos pedir perdão. Peça perdão, porque Deus é rico em amor e misericórdia. E depois de encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo. E voltando para casa, reuni seus amigos e vizinhos, dizendo, regozijai-vos comigo. Achei a minha ovelha que se havia perdido. Às vezes na sua casa tem. E às vezes é difícil você, seu instrumento. Mas certamente pode, com muito amor e carinho, chamar outras pessoas, para ser pescador daquela pessoa que está longe. Digo-vos, assim haverá maior júbilo no céu, por um só pecador que fizer penitência, do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Deus é amor,
Deus é misericórdia. Deus nos quer. E Ele pode perdoar todos os pecados de todos nós, se nós somos humildes e peçamos perdão. Porque a morte dele na cruz é para a salvação e libertação de cada um de nós. Jesus fala para nós que o pai daquele filho pródigo é um reflexo do pai misericordioso. O homem tinha 2 filhos. Nós conhecemos a história. O mais moço disse ao pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, muito longe do pai. E lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente em pecado. Muito, muito pecado. E depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome. E ele começou a passar penúria. Não apenas fome, mas pecado. Pecado. Pecados horríveis. O ser dele estava rasgado. Ele foi trabalhar com os porcos e nem deram comida para ele. Depois ele refletiu, parece que tocou a consciência dele. Quantos empregados há na casa do meu pai que tem pão em abundância e eu aqui estou a morrer de fome. Também ele sentiu a ingratidão dele para com o pai. Se arrependeu. E ele sabia que estava longe de Deus, como ele precisava e muito de Deus. Levantar-me-ei e irei a meu pai e dir-lhe-ei, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu quero pedir perdão por todos os meus pecados. E ele voltou. E o pai viu de longe, estava esperando de longe. O pai correu na direção dele, abraçou, beijou, perdoou e recebeu de volta na casa dele. Assim é o nosso Deus misericordioso. Assim é nosso Deus. Jesus com a samaritana. Ele sabia que ela era pecadora, que já tinha 4 maridos. 4 maridos. E o marido que ela tinha não era marido dela. Mas Jesus amou. E sabe que aquela mulher mudou de vida. Recebeu o amor e a compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim é o nosso Deus. Jesus teve compaixão em João 5. João 5, versículo 5. Um homem enfermo havia 38 anos. Estava lá no poço, esperando uma cura. E Jesus viu e teve compaixão e o amor. Senhor, não tem ninguém para me colocar no tanque quando a água é agitada. E Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito
e anda. E no mesmo instante, aquele homem ficou curado. Tomou seu leito e foi andando embora. Este é nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ama, que tem compaixão de cada um de nós, e não importa o que nós fizemos ou não fizemos, assim é nosso Senhor Jesus, rico em misericórdia para com cada um de nós. Não é maravilhoso isto? Mais uma vez, aquela pecadora. Jesus diz: ninguém te condenou, eu não te condeno. Eu vejo seu coração arrependido. Eu vejo que está no seu coração, mulher, a gratidão, porque salvei a sua vida de ser apedrejada. E ela sabia que aqueles homens também eram impuros com ela. E ela mudou de vida. Você lembra que a ordem de Jesus, o que Jesus nos mandou fazer: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo. Ele nos ama de todo o coração dele. Nos ama com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento dele. Ele diz: eu te amo com amor eterno. Consequentemente, ama, perdoa, ajuda os outros. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo seu amor, pela sua misericórdia com cada um de nós. Nós podemos voltar para casa, nós podemos ter a certeza do perdão. Existe o sacramento de confissão. É cura espiritual que acontece. Um representante de Deus, sacerdote, está no lugar de Jesus Cristo para ouvir e declarar que todos os pecados de toda a sua vida são completamente perdoados. Imagine. E mesmo que você fez uma coisa grande, você pode ser totalmente absolvido de todos os pecados de toda a sua vida. O perdão dos seus pecados é a cura espiritual, é a cura mais importante. Consequentemente, vem uma cura interior, uma paz. E eu digo na confissão: Jesus te perdoou. Agora, perdoa-se a si mesmo. Perdoa-se a si mesmo. Se Jesus te perdoou, quem é você para você não perdoar a si mesmo? Ele te perdoou, Ele te ama. Vai em paz. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu louvo e agradeço a Deus, porque fui chamado para o hospital para atender uma pessoa que ainda estava consciente. E essa pessoa fez uma boa confissão. Foi ungido com óleo santo, pedindo a cura e a libertação dele. E recebeu Jesus na comunhão. E logo após, faleceu. Então, eu não tenho dúvida que ele foi direto para o céu.
porque ele acolheu o amor e a misericórdia de Deus. E a graça, a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo foi recebido por ele. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Jesus, nós queremos ser misericordiosos, como você, Jesus, é. Obrigado, Senhor.